Boa noite, meu querido. Como é que você está, meu bom? Eu estou ótimo. Cara, no episódio de hoje a gente vai tentar entender, cara, por que libertários são autistas. Tá? Esse é um ponto, cara. E a ideia do vídeo de hoje, cara, assim, não é zoar o ANCAP, não é dar uma zoada, talvez ele dê uma zoada um pouquinho, mas a ideia não é zoar o ANCAP, cara, tá? A ideia não é zoar o libertário e tal. É, o negócio, cara, é o seguinte, eu tava. Como é que surgiu a ideia do vídeo de hoje, né? Tentar fazer uma investigação psicológica do fenômeno do libertarianismo. Ah, cara, esses dias eu tava tranquilo na internet aqui, olhando e tal. Sabe quando você abre o feed ali, fica tranquilo, olhando, ver o que saiu de vídeo novo e tal, os canais que tu acompanha e tal, né? Se informar um pouco. Daí eu olhei assim nos vídeos assim, ó, recomendados. Daí tinha uma recomendação de um cara desse canal aqui, ó. Canal Professor Alexandre Costa, tá? Esse aqui, o que eu tô assistindo, é um react, tá? De um vídeo que não tá mais no ar. E o fato do vídeo já não estar mais no ar já é um indicativo que deu alguma coisa, né? Rolou uma treta aí, que é o seguinte, cara. Ah, daí dizia, tipo, um debate, assim, entre o Renato Trezoitão, Renato Amoedo, Renato Trezoitão e o Paulo Cogos. Tá? Aqui parou o vídeo aqui, porque provavelmente o cara que tá reagindo, ele tá comentando alguma coisa, tá? Então se o vídeo parar de vez em quando é porque isso aqui não é o vídeo original, isso aqui é um react do vídeo original que já não tá mais disponível, tá? E eu olhei assim, cara, na thumbnail, assim, debate entre Renato Trezoitão e Paulo Cogos. Eu olhei, eu parei, eu falei assim, meio em voz alta, assim, pra mim mesmo, assim, na frente do computador, assim, eu olhei assim, eu falei, valha-me Deus Nossa Senhora, o que é isso? Eu falei, cara, por que alguém vai assistir isso, cara? Isso é uns papos de louco, bicho. É um doido conversando com um doido varrido. É uma disputa pra ver quem que é o cara mais maluco possível, né? E, e eu peguei e ignorei. Eu falei, cara, tipo assim, eu até, tipo, eu fiquei meio chocado em um primeiro momento, devo admitir, devo falar aqui a verdade, fiquei meio chocado, fiquei, né? Mas eu ao mesmo tempo, assim, eu achei engraçado, entendeu? Mas eu não fui assistir, né? E daí depois, numa live, essa semana que passou, no meu canal secundário, que é um canal de games, né? Canal mais de live, jogando um jogo e tal lá. Daí tinham me falado assim, por que tu não reage ao vídeo do Paulo Cogos versus o Renato Amoedo? Assim, eu falei, cara, que eu vou reagir o quê, cara? Assim, como é que você vai, que comentário racional você pode botar em duas conversas de doidos? Cara completamente doidos, assim. E, mas daí eu pensei, cara, isso aqui podia ser eu podia fazer um react, tá? Deixa eu ver se tem um vídeo inteiro aqui. Eu tinha visto que não tinham postado nos comentários aqui, ó. Ó, aqui, ó, live roupada. A rage do contador libertário no final. Aqui, ó, tem uma. Cara, assim, ó, se tu procurar na internet, você vai encontrar o. Você vai encontrar, tá? E... Deixa eu fechar isso aqui, pá. O que eu tava falando, cara? Tá, deixa eu mostrar. Tá, então assim, ó. E eu falei, bom, vou dar uma. Vou reagir isso aqui, talvez para gravar pro canal, assim, meramente por um entretenimento, né? Pros ouvintes, só pelo entretenimento. Mas depois eu fui ver, cara, não tava mais no ar a live. Falei, ué, o que será que aconteceu? Cara, tá? E a live foi removida do ar, né? E daí, por que a live foi removida do ar? Eu vou te contar um negócio que eu não vou mostrar aqui, porque assim, como a live foi removida, isso aqui é um re-up, tá? Isso aqui pode dar problema mostrar o que aconteceu, tá? Mas basicamente eles chamaram um libertário, que aparece mais pro final do vídeo, tá? Acho que a minha webcam tá em cima, mas lá pelas 2 horas e pouco, entra na call um camarada que é um
Parece que ele é um contador libertário. Ele tem um canal sobre de contador. Sabe o contador que você faz imposto de renda? Tinha um cara que é um contador libertário, que é um contador autista. Tá? E ele entrou na live, cara, e o cara literalmente teve uma crise autista. Que o cara, ele começou a gritar sem parar e começou a bater na mesa, nas coisas, assim, cara. E entrou a mãe do cara, entrou apavorada, tentando acalmar o filho, cara. E fechou, assim, a webcam, apontou a webcam pra baixo, assim. Cara, desesperada que o filho tava tendo uma crise de autismo, cara. Falando assim, parece engraçado. E é, de fato, engraçado. Entretanto, quando tu para pra pensar, tu vê que é um negócio meio triste, cara. Tu fica, tipo, pensando, pô, coitada da mãe do guri, cara. Entrou o guri, teve uma crise de autismo, a mãe teve que invadir o quarto porque o guri tava gritando sem parar, tava desesperado e tal. E confusão e não sei o que e tal. E isso, cara, me fez pensar o seguinte, cara. É uma coisa que eu já tinha pensado já há algum tempo, mas talvez eu não tinha tido a oportunidade de desenvolver melhor essa ideia. Que é o seguinte, cara. Por que os ANCAPs todos eles são autistas, né? O contador libertário é um autista. O Paulo Cogos, ele tem algum nível de autista. Esse cara do Renato Amoedo, eu não sei qual transtorno psicológico esse cara tem, tá? E se for pegar praticamente todos os libertários que você conhece, aquele Porto lá, que é um egomaníaco, todos esses caras, eles têm, em uma certa medida, algum problema mental, alguns mais graves, né, que às vezes o cara tem uma crise de ódio e tal, que nem esse contador libertário teve, assim, que nem como é que é, o Paulo Cogos também. O Paulo Cogos também tem isso, né, o Paulo Cogos, às vezes, ele tem umas crises de raiva, assim, que tu pensa que, será que esse cara tá medicado? Será que ele tá tomando a medicação dele certinha, cara? Porque às vezes dá a crise quando o cara para o remédio, né? E eu fiquei pensando, cara, por que tem tanto autista? Por que tem tanta gente com problema psicológico dentro do meio libertário, cara? Porque assim, se fosse um cara só, beleza. Tipo assim, se fosse só o Renato Amoedo, beleza, né? Se fosse só o Paulo Cogos, beleza. Se fosse só o Porto, beleza. Se fosse só o contador libertário que teve uma crise de ódio aqui no... Eu não vou mostrar aqui, cara, porque essa live, ela... eu acredito que essa live deve ter sido removida a pedido da mãe do contador libertário e tal. Então, assim, por questão de respeito, eu não vou mostrar, mas... tu vê que todos os caras são problemáticos, né, cara? E daí tu fica pensando o seguinte, cara... Tu fica pensando, será que o libertarianismo, ele deixa alguém louco? Será que o libertarianismo, ele tem a capacidade de deixar alguém louco? Sim ou não? Né? E às vezes me perguntam, por que você não faz vídeo rebatendo esses caras? Assim, cara, se eu entrar numa conversa de louco, assim, eu vou estar dando uma credibilidade para um louco, né? Assim, você debate com pessoas normais, cara. Você não debate com um louco. Quer conversa de louco? Você vai lá na praça da sociedade, vai ter uns loucos sentados conversando lá numa praça. Mas assim, você debate com pessoas normais, você conversa com pessoas normais, inclusive normais não no sentido... tanto no sentido psicológico quanto no sentido moral, né? Esses dias eu vi uns caras fazendo um vídeo resposta ao Mamãe Falei, cara. Eu falei, meu Deus, cara, o Mamãe Falei não tem um mínimo senso de moralidade, assim, a ponto de merecer que alguém responda ele em um vídeo, cara. Né? Então, mas voltando ao negócio dos ANCAPs, assim, né? Acho que... Quer dizer, é só fazer um parênteses, né? Você debater com alguém imoral, cara, significa que tu tá emprestando a tua moral pro cara que é imoral. Então você tá dizendo que ele não é tão imoral assim, tá? Quando o cara é muito imoral, cara, você nem conversa com o cara, você não tem debate, não tem papo com o cara, tá? Mesma coisa é o louco. Você vai conversar com um cara louco, você você não vai conseguir desenvolver nada, cara, tá? O louco, ele é irrefutável. Tu pode apresentar o que você quiser pro louco, o louco ele não vai sair convencido. Ele vai fazer algum malabarismo, alguma coisa ali, não vai encaixar, não vai bater o tico com o teco e vai sair dizendo que tá certo, tá?
E daí, cara, daí eu tava, né, pensando, né, cara, será que o libertarianismo, ele deixa as pessoas loucas, cara? E após uma breve reflexão, cara, eu acho que não, cara. Né? Eu acho que, na verdade, a relação é o contrário. Não, não é que o libertarianismo deixa a pessoa louca, mas a pessoa louca, ela tem tendência ao libertarianismo. E eu digo isso, cara, não, aqui não quero generalizar, porque não estou dizendo que 100% das pessoas que são libertárias são doentes, têm algum problema psicológico, não. Tá? Existe, talvez, alguém que estuda libertarianismo que o cara não seja louco. Tá? O cara seja uma pessoa normal. Tá? Mas, no geral, cara, eu acho, isso parando para talvez analisar um aspecto psicológico, apesar de eu não ser um psicólogo, né? Mas você não precisa ser um psicólogo para analisar aspectos psicológicos, porque antes da psicologia já existiam análises psicológicas, talvez não com esse nome, mas já existia, né? De você buscar os porquês por trás das ações dos outros e tal. E eu vi, cara, eu pensei o seguinte, cara, eu acho que na verdade é o louco que ele é atraído pelo libertarianismo. Eu acho que o libertarianismo, cara, ele é um negócio que atrai louco. E eu vou te dizer por quê, cara. Porque principalmente o louco do espectro autista. Né? E isso ocorre por quê? Porque o autismo, ele tem um... ele é uma pessoa, tá, que tem autismo, ela é uma pessoa que ela é muito extremada. Ela é uma pessoa que ela é muito... ela não consegue viver a vida de um modo que um ser humano normal vive, que é tendo um pouco de prudência. Né? Então, o cara que ele é autista, ele sempre nunca é um meio termo. Tá? Ele é sempre ou 8 ou 80. Tá? E eu imagino o seguinte, cara, eu imagino que um autista metido a uma vida mais intelectualizada, metido mais a ser um intelectual, eu acredito que o autista ele deva chegar em algum momento da vida dele e se encontrar com essas teorias de anarcocapitalismo, cara, e ele deve olhar, cara, e ele deve, tipo assim, ele deve, pelo extremismo do negócio, cara, pelo extremismo que o anarcocapitalismo, que o libertarianismo tem, isso aí deve ser algo muito prazeroso pro autista, porque o autista, ele vai ver aquela teoria e vai falar, é isso, o problema é o Estado não deveria existir. Né? E o bom do negócio é a iniciativa privada. Que daí volta naquilo que eu falei. É o 8 ou 80. Tá? Ele não consegue ver as nuances da vida, que é uma coisa que o ser humano normal consegue fazer. Um ser humano normal, você que está me ouvindo, se você não for um libertário autista, né? Você que é uma pessoa normal, você consegue mais ou menos enxergar, cara, que a vida não é assim tão extremada. Agora, a cabeça do autista é uma cabeça do cara que não consegue ver isso. A vida inteira do cara é ou 8 ou 80. E daí quando ele vê uma teoria assim extremada, que nem é o libertarianismo, aquilo ali, cara, deve fechar muito bem com a cabeça do cara. E o cara deve se encontrar muito. Ele deve falar assim, meu Deus, que ótimo. E daí o que acontece? O autista, ele é um cara que ele tem um negócio que chama hiperfoco. Né? Que é o cara que o autista, quando ele se... dependendo do grau de espectro autista, quando ele se importa com uma coisa, ele só se importa com aquilo, ele fica 100% alucinado naquilo ali. Né? Então, isso aí pode ser várias coisas, pode ser uma música, sabe aqueles autistas, que o autista fica o dia inteiro escutando a mesma música no quarto, o cara fica no quarto, lembra daquele livro do Stephen King? Que a criança autista ficava ouvindo a mesma música o tempo inteiro, e os pais não aguentavam mais a criança ouvindo a música o tempo inteiro, tá? E no caso dos autistas, que talvez num nível um pouco mais leve, porque o autista num nível muito pesado ele não consegue, mas o autista muito, no nível mais leve, ele deve olhar para o anarcocapitalismo e ele fala, não, é isso aqui, o problema é o Estado não tem que existir. O problema é o Estado. Daí o que o cara faz? O que o amigo libertário faz? Ele entra no negócio do libertarianismo e começa a ler um livro. Pega depois outro livro, depois pega outro livro. Tudo da mesma coisa. Depois outro livro. E depois outro livro. E daí o hiperfoco do cara faz o cara ler 50, 100 livros sobre o mesmo assunto. O mesmo tópico de diversos autores diferentes. Né? Então quando você vai falar, por exemplo...
com um cara que nem o Paulo Cogos tu vai, se tu perguntar pra ele assuntos sobre o libertarianismo, o Paulo Cogos literalmente, cara, por ele ter o hiperfoco, ele consegue citar pra ti referência bibliográfica de cabeça. Inclusive, às vezes eu já vi ele citar até as páginas dos negócios. Ele começa a falar não sei o que lá, não sei o que lá, e começa com aquele olhar perdido do autista. Eu não sei o que lá, não sei o que lá, que é a página tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. O que é isso? Isso é uma capacidade que só um autista tem. Uma pessoa normal não consegue ter uma memória desse jeito. Agora, o autista tem por quê? Porque é o hiperfoco. O cara vê um assunto, libertarianismo, e o cara fica, que é o assunto 8 ou 80, né? Que é o assunto que tem que acabar o Estado, que não tem que ter mais Estado nenhum, que é só o indivíduo. O cara se encanta muito, o autista se encanta por aquele tipo de livro, e fica lendo aquilo ali, cara, 5, 6, 7, 8, 10 anos o cara fica lendo. E o cara sabe muita coisa sobre libertarianismo, né? Mas não conhece nada da vida. Por quê? Porque a vida não é assim, cara. A vida não é um processo extremado, né? E a vida, ela possui nuances, cara, e outra coisa, né? A teoria libertária é uma coisa muito mentalmente agradável, né? Então, quando você está lendo os livros, eles vão te mostrar ali, nossa, como seria melhor, por exemplo, como seria melhor se a justiça fosse privada, né? Daí um livro inteiro te mostrando quão maravilhoso seria, né? Daí outro livro te mostrando como seria maravilhoso se a segurança fosse privada. Eu tô falando isso porque eu já li esses livros, né? Inclusive eu tenho leituras comentadas desses livros aí no canal. E sobre privatização de segurança e tal. E daí o cara lê, cara, e aquilo ali fecha tudo, entendeu? Porque na cabeça dele, ele já falou assim, o problema é o Estado. Daí ele começa a ler os livros que reforçam a crença dele, e o cara fica cada vez mais afundado no negócio do Estado. E daí quando ele é contrariado, seja por uma refutação mais de alguma pessoa um pouco mais inteligente, seja seja até pela própria vida, né? Seja até pela própria realidade, né? O cara entra em pânico. E por isso que o cara tem. Por isso que. E o autista, ele não tem o controle pleno das emoções. Por isso que o guri aqui que apareceu, aqui, o contador libertário, teve uma crise autista, cara. Por isso que o Paulo Cogos, às vezes, ele começa a gritar descontroladamente, cara. Por isso que o Amoedo também, cara. O 38 aqui, cara. Tu vai ver os vídeos dele, ele nunca tá falando tranquilo, assim, de boa. Ele tá sempre num modo, assim, bitolado, sabe? Bitolado. E eu fico assim, caramba, bicho. Né? Eu já vi isso acontecer dentro da filosofia também, né? Eu já vi gente louca dentro da filosofia. Já vi mulher louca estudando feminismo também, digo-se de passagem. Tá? Louca, mas louca, de medicada. Tá? Pessoa... Então, assim, cara, eu acho que tem assuntos, cara, que você tem que ter a cabeça bem organizada para estudar o negócio. Tá? Tu tem que ter uma cabeça normal. Ah, mas eu nasci autista, eu nasci louco, man. Então não estuda isso, cara. Vai fazer outra coisa, cara. Senão tu vai terminar que nem esses caras aqui, ó. Tu vai terminar que nem esses caras, né? Todos os malucos lesado, com hiperfoco, gritando, todo mundo bravo da vida, cara. Isso aqui não é uma postura de um ser humano mentalmente saudável, tá? E ainda que seja interessante de um ponto de vista do entretenimento, você ouvir as loucuras que o Renato 38 fala, de você ver o rage do Paulo Cogos, de tu ver o contador ali maluco dentro da mãe do cara, desesperada, tentando ajudar. Ainda assim, cara, é uma pessoa que tem um problema, sabe? É uma pessoa que talvez deveria buscar ajuda e talvez deveria se tratar. E parando pra pensar, eu não conheço nenhum libertário que o cara seja mentalmente equilibrado. Não conheço. Se você conhecer alguém, você me fale. Né? Parando pra pensar assim de cabeça, cara. Eu acho que eu não, cara. Eu acho que eu não conheço ninguém, cara, do meio libertário que o cara seja equilibrado. Né? E
Agora, tu vê assim, ó, mas por exemplo, tem muita gente que o cara é liberal e o cara entra pra estudar libertarianismo. Só que o cara entra pra estudar libertarianismo e o cara consegue sair. Ele consegue sair, né? E daí, sei lá, vai estudar alguma outra coisa, né? Mas geralmente quando um autista entra pra estudar isso, ele termina que nem esse cara aqui, ó. Termina que nem o 38, né? E não consegue sair. E o cara vai ficar a vida inteira ali com o hiperfoco em cima dos livros ali, gritando e achando que, meu Deus, que o Estado não deveria existir, né? Então, não sei, cara. Tá? Essa é a minha explicação de por que o pessoal libertário é autista, né? E que é aquela coisa, cara, metade do meio libertário, ele é autista, tá? Agora, a outra metade também é autista, só que a outra metade não sabe que é autista. 100% do meio libertário brasileiro é formado por pessoas com problemas mentais. Essa é a minha opinião, né? Pode ser que seja uma opinião preconceituosa? Pode ser. Então, se for, eu já peço desculpa, inclusive ao pessoal que é autista, porque é uma doença, cara. Isso não é legal, tá? Não é engraçado, né? Mas tu vê, cara, os principais representantes do Brasil, tu vê, ó, é isso aqui, ó. O cara maluco aqui, esse outro cara também, com a expressão facial de alguém que tem problema, né? Que é aquele olhar meio perdido, que é o que isso aí tu pode olhar nos tratados de psiquiatria, cara. Tu vai ver que quando um cara ele tem problema mental, o próprio modo que o cara olha, tu já vê que não o olhar, mas a própria expressão toda do cara já é uma expressão diferente. Não é uma expressão de um ser humano que possui um aparato mental equilibrado, né? Tu pega alguém, por exemplo, que tem síndrome de Down, também tu consegue ver isso. No rosto da pessoa tu já vê que ali dentro da mente da pessoa não tá legal, né? E aqui eu não tô falando isso pra ofender ninguém, não, cara. É só tentar buscar entender, cara, por que tem tanta gente maluca, cara, nesse meio, cara? Por que, cara? Porra, cara. Não sei, cara. Essa é a minha teoria, tá? Então assim, ó, não vou gravar então já dizendo aqui, ó. Não gravarei um react do debate do Renato 38 com o Paulo Cogos, tá? Tanto porque eu acho que não vale a pena comentar a conversa de louco, tá? Segundo, pelo fato de que essa live ela foi retirada em virtude talvez da mãe do garoto autista ali que pediu deve ter pedido solicitado para ele remover e tal. Então é isso, cara. Não vai ter react, tá? E é isso. É um vídeo rápido só pra te dizer o que eu penso disso. Se quiser deixar um comentário aí, ou deixa aqueles comentários da ANCAP. Falar isso é fácil, eu quero ver refutar. Não vou refutar. Eu não vou conversar contigo. Né? O que eu tinha pra falar de anarcocapitalismo já foi dito há 4, 5 anos atrás, cara. Eu tenho outras coisas pra fazer da vida. Eu não tô com hiperfoco em cima de refutar a ANCAP. Isso aí não vai acontecer. O meu hiperfoco agora é refutar militares melancias. Tá? Falsos nacionalistas. Esse é o meu hiperfoco do momento. Tô fazendo uma série de vídeos para expor a pilantragem intelectual por trás disso, né? Mas é isso, pessoal. Então, um abraço aí a todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou e tamo junto. Fui.